Vamos ficar de pé, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 19, verso 6. Êxodo, capítulo 19, verso 6, a palavra de Deus diz assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Vamos agora para Mateus, capítulo 7, verso de número 7. Há duas expressões aqui que eu gostaria de destacar, mas vamos ler o versículo inteiro. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Vamos destacar essa palavra, buscai e achareis. Podeis assentar, irmãos, nesse momento. Que o Senhor nos edifique por meio da sua palavra, amém? Eu estou tendo o privilégio, então, de vir aqui no último domingo desse mês, onde vocês abordaram sobre família. Eu não sei se você é como eu, quando ouve sobre família. Ao mesmo tempo que eu fico alegre, ouvindo informações preciosas, eu fico triste, né? É uma inveja santa, por exemplo, quando eu vi meu irmão aqui com 5 filhos. Eu fui criado num lar, mesmo minha mãe queria ter 11, só conseguiu ter 1. Mas, indiretamente, ela adota mais 4, né? Que são minhas primas. Então, nós éramos 5 dentro de casa. Mas eu, quando vejo isso, um dos arrependimentos que eu tenho é de ter tido apenas 2 filhas. Às vezes elas valem por 4, 5, mas é muito precioso você ver um lar, que é um lar com 2 servos de Deus, que vão ter oportunidade de servir, de preparar 5 pessoas para a glória de Deus, amém? Mas, ao mesmo tempo, falar de família não é sinônimo para todo mundo que está aqui de falar de um ambiente agradável, legal. Existem pessoas que foram marcadas pela família negativamente. Existem dores. Nem todo mundo aqui vai experimentar a paternidade. Alguns ainda não têm interesse, mas todos que se encontram aqui são filhos. Então você tem experiências. Então todo mundo que está aqui, de alguma maneira, está marcado pelo ambiente familiar. E eu resolvi trazer uma palavra para vocês. Desde quarta-feira, eu e o meu irmão Didi, a gente estamos indo a igrejas diferentes com o tema de família. Então, hoje pela manhã eu estou aqui, à noite eu vou na igreja de um amigo ali em Caraí, e amanhã a gente volta para o Espírito Santo, para o estado do Espírito Santo, né? Para a cidade de Cariacica e Vila Velha. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês não tem por objetivo colocar um ponto final na história de vocês no campo familiar. Pelo contrário, o meu objetivo é colocar uma vírgula, porque se você ainda está vivo, você pode ser uma bênção na tua família. Você pode viver experiências ainda gloriosas. Alguns aqui não viveram experiências especiais com os filhos, mas você pode viver ainda com seus netos, com seu sobrinho. Deus pode ministrar no coração de vocês algo muito, muito precioso. Então, preste atenção. Eu li com vocês inicialmente um texto muito precioso, que é Êxodo 19, 6. Muita gente passa rápido nesses textos, mas há uma declaração ali que a gente tem que parar e pensar nela. É dito ali a palavra de Deus dizendo que nós somos um reino de sacerdotes. Essa declaração foi feita para Israel antes da chegada da lei, antes do nascimento da tribo de Levi. Ou seja, aquilo ali tem a ver com identidade. Vocês serão um reino de sacerdotes. E aquela audiência original, quando ouviu reino de sacerdotes, eles entenderam. Porque o que era o sacerdote de forma geral, na cultura? Era alguém que tinha relação com Deus, que representava o povo diante de Deus,
e que trazia de Deus algo para o povo. Por isso que o tema da nossa reflexão hoje pela manhã é vivendo entre dois mundos. Porque você, meu amigo, é peregrino aqui. Paulo fala que nós somos cidadãos do céu. E ao mesmo tempo, eu estou aqui. Eu tenho uma temporada aqui. Essa temporada se dá em família. Família é uma realidade tão profunda que Deus, quando encarnou-se em Cristo, ele foi para uma família. Ou seja, Jesus encarnado, ele vai para o ambiente familiar. É óbvio que nós queremos um ambiente familiar piedoso, uma mulher cheia do Espírito Santo, um pai cheio do Espírito Santo, mas às vezes a gente não encontra isso. A gente encontra um pai cheio de uísque, cheio de outras coisas, uma mãe desorientada, uma mãe escravizada a hábitos terríveis. Às vezes a gente não é criado num ambiente cheio da presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que você pode inaugurar uma nova realidade na tua casa, amém? Independente da tua origem. Então preste atenção. A primeira verdade que eu preciso trazer para vocês aqui é essa. Você é sacerdote. E você é sacerdotisa. Existe uma expressão muito usada de que o homem é o sacerdote do lar. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós, o povo de Deus, é um povo de sacerdotes. E os nossos filhos são sacerdotes em desenvolvimento. Então eu tenho o pai e a mãe, representantes de Deus, que têm relação com o céu e com a terra, e eu tenho crianças crescendo nesse ambiente e vendo essas pessoas. Irmãos, isso é profundamente revelador, libertador, e traz um quê de grande responsabilidade para todo mundo envolvido que vai pensar sobre o tema família. Eu gosto muito do Salmo 44, ele é um salmo de lamento. Eu não sei se você sabe, a Bíblia tem um livro de lamentações, mas não tem um livro de murmurações. Qual a diferença de lamento para murmuração? O lamento é algo que só filho de Deus pode fazer. Por quê? Deus é todo poderoso, sim ou não? Deus sabe todas as coisas? A Bíblia diz que uma folha só cai por causa da vontade de Deus, não é verdade? Então você que é um pai cristão e uma mãe, essa vida que o seu filho tem levado hoje, distante do Senhor, viver numa sociedade onde a gente tem que conviver com histórias de abuso, você ora pela sua filha, Deus abençoa minha filha, ela vai agora para a escola. Quantos pais abençoam os filhos assim? Abençoa minha filha na escola, coisa maravilhosa. Mas aí a tua filha vai, e lá, ela é vítima de alguma coisa. Como é que a gente faz com isso? Afinal de contas, Deus podia ter livrado a tua filha? Se Ele é todo poderoso, podia. Mas Ele não livrou? Como é que eu lido com isso? Eu vou me lamentar. Me lamentar significa chegar a Deus, dizendo, Senhor, o Senhor poderia ter livrado. O Senhor não livrou. O Senhor é poderoso. Eu tenho essa dor para trazer ao Senhor. Irmãos, eu vivi uma experiência na minha comunidade que para mim isso é inesquecível. E é aquele momento que você fala assim, o cristianismo é a verdade. Reunião de oração são as reuniões mais cheias da igreja, amém? A risadinha já entregou tudo. Mas não fiquem achando estranho não, conheci um pastor de uma igreja em São Paulo com 2.000 membros. Ele falou que a reunião de oração dele, em dias de avivamento, tinham 25 pessoas. Isso acontece em outras igrejas. Mas não será aqui na primeira semana de terça-feira, amém? Vai estar lotado, vai estar todo mundo aqui. Cara, meu Deus, o que é isso? Preste atenção, eu estava numa pequena reunião de oração na minha comunidade, e eu ajoelhei assim, e ajoelhou
uma irmãzinha aqui e outra aqui. A ideia era nós orarmos uns pelos outros. Meus irmãos, preste atenção. A minha irmã da esquerda, uma mulher de mais ou menos 62 anos, a filha dela de 15 anos, a filha dela se desviou quando tinha 12. Quando fez 15 anos, voltou para a igreja. Ela estava numa alegria. Só que a filhinha dela, indo para a escola, foi violentada, abusada, morta e jogada num terreno baldio. Essa mulher estava ajoelhada aqui. E a da minha direita, Cristina, uma irmã piedosa, escreveu um livreto sobre uma experiência terrível que ela teve. Ela passeando com a filha mergulha num riozinho e some. Preste atenção, eu estava com uma mulher ao meu lado esquerdo, que a filha foi assassinada, e a outra, que a filha mergulha num rio e some. Ela não tem oportunidade de fazer o velório da filha. E essas duas mulheres ao meu lado, elas estavam orando, dizendo: Senhor, Tu és bom, Tu és santo, Tu és maravilhoso, nós te amamos, Jesus. Jesus, abençoa o pastor, abençoa a igreja, abençoa as famílias. Irmãos, ouvir aquelas mulheres orando me deu a certeza de que o meu Deus anda comigo no vale da sombra da morte, de que todo dia Ele está comigo, que o cristianismo não é produto de alguém com uma mente sofisticada que resolveu escrever acerca de algo. É verdade tudo que vocês escutaram aqui que Deus fez, faz e fará na família. É verdade que Deus transforma teu choro. É verdade que Deus consola seu coração. Eu não sei se você já parou para analisar a palavra consolo na Bíblia. Não é ficar enxugando lágrimas. É trazer de você de volta para ficar em pé e continuar a viver para a glória de Deus. Isso é consolo na Bíblia. Então, quando a Bíblia diz que nós seremos um reino de sacerdotes, significa que eu vou carregar a presença de Deus, por ser alguém filho e filha de Deus, vou levar pessoas a Deus e vou levar Deus às pessoas. Essa é a ideia original de Deus para cada um de nós aqui. Então, você é sim um sacerdote, você é alguém que carrega a presença de Deus, e aonde você está, a presença de Deus chegou. E se tem alguém aqui que é o único a ter a presença dentro de casa, você que se converteu depois de mais velho, mais velha, não teve a oportunidade de trazer seus filhos à igreja, como alguns estão tendo aqui, eu quero dizer uma coisa, 1 Coríntios 7 diz: a mulher crente santifica a sua casa. O homem crente santifica a sua casa. Onde há um homem de Deus e uma mulher de Deus, aquele ambiente é diferente. A atmosfera muda, o cenário muda. José, na casa de Potifar, fez aquela casa prosperar. Estava na casa de um egípcio, trouxe benefício para ele, porque José carregava a presença de Deus. Então, aqui eu estou falando para um reino de sacerdotes. Então, você, homem de Deus e mulher de Deus, a vida não será simples para você e para mim. Então, preste atenção, aqui Êxodo 19, 6. Depois eu li Mateus, daqui a pouco eu vou falar sobre buscar e receber. Mas entre eu saber quem eu sou e viver a partir disso, eu tenho que entender que a Bíblia apresenta muito essas tensões entre o que eu sou e como eu devo viver. Eu gosto de identificar sempre aquele vale de Elá. Eu não sei se vocês, como eu, leem a Bíblia às vezes e percebem umas imagens meio, assim, uma imagem que não faz sentido. Eu acho que o nosso Deus gosta desse tipo de coisa. Por exemplo, Faraó, todo-poderoso, o Egito, uma potência, o povo de Israel escravizado. Vamos levantar um libertador. Quem que a gente vai chamar? Um velho de 80 anos com um pedaço de pau na mão. Não, por favor. É sério isso que vai mandar
A palavra é velho mesmo, tá, irmão? Não fica chateado, não. A Bíblia diz que os velhos sonharão. A minha esposa, quando eu estou sem ela, eu falo velho, porque ela não fala isso, não. Fala melhor idade, terceira idade. Mas uma velhinha na minha igreja, que eu fui falar melhor idade, ela falou, melhor idade para quê, pastor? Sentir dor? Passar dificuldade? Eu falei, não, desculpa, sua velha, então vamos continuar a partir daqui. Foi mal, nunca mais te chamo de melhor idade. Mas, de verdade, olha essa imagem. Um velho com um pedaço de pau e, detalhe, não falava bem. Então, esse velho falou que é para todo mundo sair. E o Vale de Elá, mesmo quem não tem muita familiaridade, vai lembrar da história. O Vale de Elá é onde está o gigante Golias, 2,92 metros. E aí está todo o exército de Israel paralisado. 40 dias aquele homem ameaçando, lançando palavras, e todo mundo paralisado. Presta atenção, entre você saber quem você é, a Bíblia diz que você é filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, com essa capacidade de pensar, de sentir e de decidir, mesmo corrompida, mas você agora tem o selo do Espírito Santo. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você sabe quem é você. Você vai sair daqui dizendo, eu sei quem eu sou filho de Deus. Ok, mas você está achando que basta isso? Porque o exército de Israel estava aqui, ó, e o filisteu estava aqui, Golias estava gritando. Guarda uma coisa, todo mundo que está sentadinho aqui, inclusive quem está falando, nós temos 3 adversários que a Bíblia deixa claro. E eles agem sempre juntos, mas atacam de diferentes maneiras, mas os 3 sempre agem juntos. O mundo, o diabo e a carne. O mundo é esse sistema, irmãos. Esse sistema que se opõe a Deus, com leis injustas, com outdoors que nos seduzem. O mundo com as suas propostas. O diabo é esse ser espiritual, não é uma metáfora. Diabo não é uma metáfora. Diabo, Satanás, velha serpente, antiga serpente, dragão, essas imagens, esse ser espiritual existe. Ele oprime, ele ataca. Eu batizei uma menina na igreja, numa congregação que eu auxiliei durante 2 anos. Uma menina alegre, sorridente, simpática. 1 ano depois, a mãe me chama. Terminei o culto, trouxe a menina à frente. Pastor, eu queria que orasse pela minha filha. Eu olhei para aquela menina e falei, há 1 ano atrás essa menina era só sorriso, alegre. A garota com outra feição, oprimida. Oprimida. E a mãe falou, ela está com pensamentos suicidas. Irmãos, presta atenção. Nós, cristãos lúcidos, sabemos que tem vários elementos que podem tirar a energia de uma pessoa, podem entristecer, passam por vitaminas, passa por tristeza. Gente, a vida real a gente não desconsidera nada. Contudo, a Bíblia fala de discernimento, de espíritos. Então é possível que uma pessoa esteja com uma tristeza que não é natural, com uma afeição, porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Se esse coração, que é fonte de vida, segundo Provérbios 4:23, ele está cheio de mensagens de morte, de desesperança, esse coração não vai ficar formoso, o rosto não vai ficar formoso. Irmãos, impressionante. Eu impus as mãos sobre aquela garota, começamos a orar, e você via naturalmente um peso espiritual se retirando ali e uma nova realidade sendo iniciada. Isso aqui é importante dizer. Porque às vezes você vem aqui e você sai daqui melhor. Davi, quando tangia a harpa, o demônio saía de Saul? Sim. Mas e depois? Depois Saul abria outras portas e voltava, e sempre numa condição pior, ao ponto do final da vida dele, ele viver a experiência que viveu.
Você tem como adversário o mundo, o diabo e a sua carne. A melhor imagem da carne que eu gosto foi de um puritano do século 17, que ele diz o seguinte: a carne é como um traidor dentro do palácio. Ele sempre abre a porta para o inimigo. Sempre abre a porta para o inimigo e fala: entra por aqui. A nossa carne é assim. Pastor, para que você está citando esses 3 inimigos? Porque não basta você saber que você é filho de Deus e filha. Que a bênção de Deus está sobre a sua vida, amém? Que a bênção de Deus está sobre os seus filhos por causa da sua vida. Eu falei de manhã no culto mais cedo e repito agora. Filho, você que está sentado aqui afastado da igreja, você que não tem compromisso com Deus, o salário que você ganha e muita coisa que você hoje tem de benefício na vida financeira tem a ver com a dependência dos seus pais. Deus abençoa os nossos filhos, até aqueles que estão longe. Deus pode fazer isso, pastor? Não pode, não? Abraão desobedeceu a Deus, aceitou a sugestão da sua esposa, deitou-se com Agar e teve um filho chamado Ismael. Ismael é filho da promessa? Não, é Isaac. A salvação vem por Isaac, a aliança é com Isaac. Mas e Ismael, o que aconteceu com ele? Deus falou com Abraão: por ter saído de você, eu vou abençoá-lo. Quem são os ismaelitas hoje? Criados no deserto, sem estrutura nenhuma. Criados no deserto, os ismaelitas são os árabes, trilionários. Se você for evangelizar um árabe, lembra ele a graça de Deus, o poder de Deus, que foi o responsável por ele não morrer no deserto e prosperar no deserto. Porque Deus, quando abençoa, irmão, deserto vira jardim, amém? Deserto vira jardim. Por isso que a dependência de Deus, que foi até lida aqui com vocês, da Dona Maria, é mais importante do que o currículo. Irmão, se o Senhor não te abençoar, o teu currículo não dá jeito. Não, eu falo inglês, alemão, não vai mudar. Nem aluno para dar aula você vai conseguir pela internet. A bênção de Deus, às vezes, está sobre alguns aqui por causa dos pais. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Então, meus irmãos, presta atenção. Você saber que a bênção está sobre você. Nós somos o povo eleito aqui, o Israel. Mas só que você está paralisado. Aí o que Deus faz? Aparece um adolescente também, que para mim é outra imagem, tirando a do velho com um pedaço de pau. Um adolescente com 5 pedras correndo. Olha que imagem também terrível. Eu descobri que Deus gosta dessas imagens para a glória ficar com ele, Dodô. Porque senão a gente fala: não, olha só, ele tem condição. Não, a glória de Deus não é assim, não é. Deus não divide com ninguém, não. É vaso de barro. O que tem valor é o que está no vaso, não é o vaso. Então preste atenção, no Vale de Elá, Davi entra para mostrar o seguinte: Deus não precisa de espada e de lança para libertar, mas ele precisa de um homem. Davi só precisou de uma informação. Davi olhou para Golias e falou: não é circuncidado, é incircunciso, não faz parte do povo de Deus. Eu luto. Por que eu luto? Porque ninguém que não é guardado por Deus pode aguentar Deus. E aí Davi correu. A corrida de Davi não é motivada pela coragem de Davi, é motivada pela certeza de que ele sabe quem é, e sendo quem é, ele sabe como viver. Meus irmãos, me permita agora entrar numa área, para a gente caminhar aqui para o fim, que é muito significativa. É Mateus 7. Porque Mateus 7 é um contexto de oração. E para mim, a maioria dos nossos fracassos, e a gente fracassa, a maioria da ausência de sensibilidade para com a voz de Deus, de certezas que são maiores do que as catástrofes, passam pela vida de oração. É por isso que às vezes a gente fica impressionado com gente que sabe muito, mas a vida é toda bagunçada, e gente que sabe tão pouco,
mas sabe o suficiente para gerar temor no coração. Irmãos, eu não fico impressionado com pessoas cheias de conhecimento teológico, quando este conhecimento não leva a gente a colocar o rosto no chão e a depender de Deus. Para mim, o conhecimento bíblico correto precisa me atingir de tal maneira que eu me prostre. Presta atenção, vocês, essa criançada que teve aqui, tem pai e mãe, eu acredito, estão aqui sentados me ouvindo. Isso que vocês estão fazendo, trazer o filho de vocês, é maravilhoso, amém? Mas não é suficiente. Guarda o que eu vou te dizer agora. Experiência de vida. Sentar com teu filho, explicar. Se eu perguntar para as minhas filhas, Jesus Cristo é o quê? Ela vai falar, o caminho, a verdade e a vida. Me fala a pergunta 1 do Catecismo de Westminster. Acaba respondendo. E vai. Isso tem valor? Tem, irmãos. Ensina a palavra. Mas é comprovado, irmãos. É comprovado. E eu gosto muito, voltando ao Salmo 44, que é um salmo de lamento, mas é um salmo de família. Depois você lê. Eles falam assim, ouvimos com os nossos ouvidos o que os nossos pais nos disseram. Que não foi por causa da espada deles, foi Deus que agiu. Preste atenção. É muito significativo tudo que vocês vão dizer e sentar com os filhos de vocês. Mas a aula que vocês vão dar é a partir do que vocês são e como vocês andam com Deus. C.S. Lewis disse, é fácil dar uma aula sobre oração, mas não é fácil ser um homem ou uma mulher de oração. Irmãos, esteja certo, a igreja não chegou aonde chegou por causa de pessoas brilhantes e sofisticadas. E se você olhar no Novo Testamento, alguém pode falar, mas Paulo era um homem que falava hebraico, grego, falava aramaico, criado aos pés de Gamaliel, tinha cidadania romana, era um homem sofisticado intelectualmente. Mas veja se a sofisticação dele o colocou de pé ou de joelho. Olhe para ele. Eu contei uma experiência aqui que me marcou muito ano passado, na casa de um amigo, um pastor. Ele vai fazer 65 anos agora. Eu tive o privilégio de escrever a biografia dele. Tamanho foi o impacto da vida dele sobre a minha vida. E ele vai lançar esse ano. Ele viveu na homossexualidade até os 17 anos de idade. Na prática homossexual. Ele não foi homossexual, porque o homossexual não existe, tá? Você pratica a homossexualidade. E ele viveu nessa prática até os 17 anos. Mas quando ele me contou isso, dizendo para mim que a mãe era crente, eu não quis saber a história dele. Eu queria saber a história da mãe dele. Eu falei, cara, me fala da tua mãe. E ele me contou a história da mãe dele. Ele falou, a minha mãe foi a mulher mais crente que eu convivi. Ele falou, Glauter, eu nunca vi a minha mãe pecar. Ele falou isso para mim. Ele falou, meu pai não era um homem que andava com Deus, mas a minha mãe era impressionante. E a mãe dele, quando ficou grávida dele, ela tinha 17 anos. Ela perdeu um filho aos 15, aos 17, ela começou a orar, falou, Senhor, eu vou consagrar ao Senhor, semelhante à oração de Ana. E Deus falou com ela, você está carregando no ventre um homem de Deus. Irmãos, quando essa mulher ouviu isso, essa mulher pegou essa promessa e ela cuidou daquela criança como um homem de Deus. Agora vamos lá, Deus fala com você que você carregou no ventre um homem de Deus. E você está vendo o seu filho ser tudo, menos homem de Deus? Como é que você faz? E aí, ele me disse algo que no início eu não tive tempo para falar. Vou aproveitar agora, tenho mais uns minutinhos. Ele falou, Glauter, a minha mãe tinha uma promessa de Deus, mas a minha mãe orava muito. E estudando a Bíblia, eu percebi, irmãos, que quando Jesus fala assim,
permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quem fez essa promessa? Jesus. O que eles fizeram entre a promessa e o cumprimento? Eles foram orar. Preste atenção, você que está sentadinho aqui. A oração mantém a promessa aquecida no seu coração. E você vai viver com base na promessa e não no que você está vendo. Essa mulher, ele falava, Glauco, eu saí, ela não tinha ideia para onde eu estava indo, ela orava, Senhor, abençoa esse homem de Deus. Abençoa, guarda ele, guarda a mente dele, o coração. Irmãos, isso mudou a minha relação com as minhas filhas. Eu passei, por causa dessa história, eu educo as minhas filhas com base na promessa e não no que eu estou vendo. Elas vão à igreja, minhas filhas vão à igreja, minhas filhas, eu tive o privilégio de batizá-las, fazer a pública profissão de fé. Mas todos os pais que estão aqui sabem, quando um filho está buscando muito ou buscando pouco, mas a história dele me impactou porque a mãe dele educava com base na promessa. E aí ele me contou que aos 17 anos ele e a irmã foram a um acampamento de carnaval. Lá nesse acampamento, ele só foi para o acampamento porque uma cidadezinha pequena, ele não teve dinheiro para ir para o carnaval numa cidade lá, só sobrou. E quando o cara é da farra, ele vai até para o acampamento, né? Tem que ir para algum lugar. Não deu para ir para Sana, não deu para ir para uns lugares muito loucos, vamos para o acampamento da igreja. Pelo menos o pessoal lá pula, eu vou pular também. Mal sabe que está aguardando ele. E ele me conta, Glauter, quando eu saí de casa para ir para o acampamento, minha mãe estava ajoelhada orando. Orando. E quando eu voltei do acampamento convertido, quando eu abri a porta, cara, eu achei essa imagem linda. Ele fala, quando abriu a porta, a mãe dele ficou de pé, ela estava orando, ela ficou de pé e falou, saíram meus filhos, voltaram meus irmãos. O Espírito Santo fala com a gente. Quando você tem intimidade com Deus, Deus fala com você. Ei, você precisa aquecer as promessas de Deus. Pastor, tem promessa? Tem, Atos 2. A promessa é para você e seus filhos. Pastor, eu nem sei onde está meu filho. Eu não sei onde está minha filha. Pastor, eu sei onde estão meus filhos, sei onde está minha filha. Mas, pastor, eu não falo muito deles, porque a gente fica meio constrangida. Pai e mãe fica assim. Quando o filho não está vivendo para a glória de Deus, você fica quietinho. Quando está vivendo, você quer divulgar, para todo mundo olhar para você. Não é assim? A gente gosta de esconder as histórias. Mas Deus conhece você, Ele sabe que você está sentindo dor, que você está triste. E vocês, papais e mamães de crianças, orem com seus filhos. Ore por seus filhos. E seus filhos precisam ver que a oração é prioridade na sua vida. Abençoa. Alguns que estão com os filhos mais velhos aqui que não fizeram isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca é tarde. Quando Deus despertou meu coração para isso, eu chamei minhas filhas, sentei com as duas, falei, eu quero pedir perdão a vocês duas, porque eu não orei o suficiente com vocês e por vocês. Mas a partir de hoje, eu oro. Eu levo a minha filha para a faculdade todo dia, seguro na mãozinha dela e oro. Entro no quarto da outra lá, boto a mão na cabeça dela e oro. O que está vendo? Oração. E vamos. E toma, e se vier uma profecia, entrega já, uma revelação, já manda ali, e Deus visita essa casa, enche essa casa com a tua presença. E aí a pessoa já começa a ter as experiências, falar, é assim que funciona, é assim que funciona. Minha filha, de repente, começou a ter um medo de dormir no quarto dela, sentindo medo. Minha esposa teve um sonho e falou, Glauter, ela não tinha falado que estava com medo, mas estava. Minha mulher teve um sonho e falou, eu vi uma coisa meio opressora ali em cima do guarda-roupa, lá do quarto da nossa filha. Aí eu falei, não, minha mulher, gente, ela não sonha. Se ela sonhou, tem coisa. Os caras sonham 2 vezes por ano, no máximo. Não, quando ela tem sonho, tem alguma coisa, eu fico preocupado. Abri lá, olhei e falei, não tem nada aqui não. Ah, tá, tudo bem. Ah, mas oramos lá no quarto. Tem gente que não gosta disso, sabe, orar no quarto, que coisa de doido. Tudo bem. No outro dia, eu falei, filha, baixa esse livro aí para você ler. Eu consegui esse PDF. Ela falou, ué, mas você me deu esse livro, está aqui? Aí eu falei, é mesmo? Ela não estava em casa. Aí eu abri o guarda-roupa dela, os livrinhos dela lá, eu vou puxar o livro,
vem um outro junto. Veio um outro junto, aí eu levantei, era um romance. Um romance, os espíritos se encontravam na lua. Eu falei, gente, não é um romance bom para crente ler, né? Aí eu segurei aquele livro, tirei, quando ela chegou, eu falei, filha, eu achei esse livro. Ela falou, eu ganhei de uma amiga. Filha, esse livro aqui, ele é contrário à nossa fé. Contrário à sua fé. Ela falou, não li, mas eu ganhei. Eu falei, então. Ela falou, não, pode jogar fora. Aí eu peguei o livro, aí ela arrumou, já tinha mais 2 lá também, que ela achou, esse daqui também joga. E, curiosamente, jogamos fora, acabou o medo, acabou aquela sensação no quarto. Ah, pastor, isso não é exagero? Não, irmãos. O Espírito Santo, ele pode te dar sensibilidade no processo de educação. Ler livros sobre educação é importante? Claro que é. Mas sem a vida de oração, papai e mamãe, vocês não terão sensibilidade para perceber as coisas. E homens que estão aqui, para com essa ideia que mulher tem 7º sentido, 8º, e você não está envolvido com o processo. Homens precisam orar, amém? Sua filha e seu filho têm que crescer num ambiente de homens de oração. Mas você tem que orar não é por causa do seu filho, é isso que é a questão. Tanto o verbo achareis, buscareis e achareis, estão no presente contínuo. Tem a ver com a sua vida de devoção. Não tem a ver com você orar para resolver um problema com o seu filho. Ah, pastor, eu tenho que orar agora. Reunião de oração, irmãos. Você tem que ter o seu quarto, a sua vida de oração. Olha o que é o quarto de oração. Entra no teu quarto. O que era o quarto de oração? O que tinha no quarto de oração? Era lugar da despensa, onde se guardava mantimento e as famílias com dinheiro guardavam tesouros. Preste atenção, se você entrar no quarto de oração, você nunca vai sair com as mãos vazias. Deus vai te dar coisas preciosas. Irmãos, a gente está trocando isso tudo. Você vai esperar uma crise na vida do seu filho para você começar a orar, esperar uma crise no seu casamento. Você transformou o Deus da Bíblia semelhante a uma entidade que você busca para resolver um problema. Eu vou na encruzilhada, vou invocar, porque a minha vida está difícil. Não faça isso em nome de Jesus. Às vezes a gente lê os textos do Antigo Testamento, a gente fala, não, isso aqui é coisa do Antigo Testamento, não aconteceria. Se converteu um pai de santo lá na igreja. E, rapaz, ele ficou 6 meses frequentando a igreja, Dodô, eu não sabia. Tinha uma irmã da igreja que começou a morar com um pai de santo. Irmã é o seguinte, ela estava afastada da igreja, frequentando a igreja, dizimista. Olha como é que o pessoal é, desviado e dizimista. Não está na igreja, mas dava o dinheirinho dela, que ela descobriu que se não der o dinheiro, a situação fica difícil. E não, estou dando dinheirinho certinho. Dava o dízimo. Aí ela me apresentou aqui, pastor, isso aqui estou namorando. Ah, está namorando? Está morando lá em casa. Falei, caramba, já está nessa? Aí ela, pastor, quando é que eu vou ser recebida? Não vai ser recebida, você está com a vida toda errada. E o cara ali do lado. Irmãos amados, 6 meses frequentando a igreja. Pai de santo. Pai de santo mesmo, roupinha, fazia trabalho, e ele não cobrava, era cheio de cliente. Um dia ele falou, pastor, eu quero conversar com o senhor. E ele me falou isso numa semana depois que eu voltei de uma conferência que foi muito especial. A gente foi visitado por Deus, um momento muito especial. Esse camarada marca comigo, senta e fala, pastor, eu me converti. Dei as minhas roupas, que eu fazia trabalho, dei tudo para minha filha, mandei ela queimar. Ele me deu um livro dele. Aqui, pastor, se eu quiser ler, um livro de feitiçaria. Vou ler, não tenho dificuldade de ler a Bíblia, vou ler o livro de diabo, mentiroso, pai da mentira, vou ler. Peguei aquele livro, falei, eu ia até ler. Ele falou, não, eu falei, olhei, é caro o negócio, falei, dificuldade de ler Mateus, vou gastar um livro dessa grossura. Falei, não. Queimei aquela desgraça. Aí, esse cara fala para mim, pastor, eu entreguei a minha vida a Cristo. Quero ser batizado, quero estudar a palavra. E esse camarada me mostra um áudio, porque ele se converte, mas ele não avisa. Então a turma liga para ele, até hoje. Alô, fulano, tudo bem? Olha só,
eu estou querendo fazer um trabalho para o gerente aqui do supermercado, porque ele me mudou de horário. Você pode fazer ele bater o carro? Aí ele mandando, ô minha irmã, eu não trabalho mais com isso não, eu estou na igreja. Gente, vocês têm que ver a resposta, a mulher do outro lado. Meu Deus, Léo se converteu, o mundo vai acabar. Eu falei, Léo, mas me doeu um áudio que ele me mostrou. Ele falou, ele trabalha numa loja, ele é dono de uma loja de ração. Chegava uma jovem lá e falava, ô Léo, eu vou expulsar os demônios de você. Eu vou orar aqui em nome de Jesus. Ele falou, não vai conseguir não. Olha o nível da conversa. A autoridade dessa menina, 19 anos. Eu vou expulsar os demônios. Só que ele me mostrou o áudio dela. Hoje ela tem 27 anos. Ela ligou para ele, pedindo para ele fazer um trabalho, porque o chefe dela estava trazendo problema para ela. Aí você tinha que ver ele falando. Ele falou, eu não faço mais isso não. E você lembra que você dizia que expulsar os demônios da minha vida? Eu me converti agora, eu não faço mais macumba, eu faço oração. E a gente vai orar pelo seu chefe para ele mudar. Irmãos, tem noção, você falava para o feiticeiro que ia expulsar, agora você está pedindo ao feiticeiro para fazer a feitiçaria, e o feiticeiro se converteu? Olha que confusão na tua cabeça agora. Para a glória de Deus, Léo se converteu mesmo, batizei ele, fiz o casamento dele com a desviada também. E os dois estão na igreja agora, dando dízimo, graças a Deus. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é poderoso. Você é sacerdote do Senhor. Você carrega a presença de Deus. O mundo, o diabo e a carne não vão parar de te atacar. Mas aqui, comece a buscar o Senhor. E sabe o que te aguarda? As promessas de Deus vão se agigantar. Tem promessa que você já ouviu, mas não está aquecida no teu coração. Vamos orar para Deus aquecer essas promessas? Feche seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Espírito Santo agora para ser derramado no seu coração nesse momento. Vamos pedir a Deus agora para avivar você, renovar o seu coração. Essa é a palavra, renovar o nosso coração, abrir o nosso entendimento. Que a palavra não seja apenas um aglomerado de letras, que a Bíblia não seja um livro interessante. Não, é palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida deste homem, ó Deus, que ainda não está interessado no Senhor, que escuta, a esposa pede para vir aqui, ele vem, ele acha interessante o ambiente, acha importante, ó Deus, todo mundo ter uma religião, mas o Senhor é o Deus que transforma corações. O Senhor é o Deus que muda mentes. O Senhor é o Deus que sabe como falar. Espírito Santo, tu és mais poderoso do que qualquer mensagem. Por isso eu peço que a tua presença venha. Que o Senhor renove este irmão e esta irmã também, que parou de orar, ó Deus. Acha que basta trazer o filho aqui, a filha. Ah, Senhor, como é importante esse movimento, mas Deus, essa filha e esse filho precisam crescer na casa de pais que te buscam, que dependem do Senhor, que te amam, que desejam a tua glória, que haja o que houver, ó Deus, eles não param de invocar o teu nome. Tu és Deus de maravilha, Senhor, é Deus poderoso. Senhor, enche o coração desses irmãos, dessas irmãs, Senhor. Continua a abençoar de maneira extraordinária esta igreja, que tem sido uma bênção para a vida de centenas de famílias. Graças eu te dou, Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.